Um ótimo dia, queridos irmãos, mais uma vez Edmilson Santos, trazendo aqui hoje mais uma palavra para edificar a sua fé. E como hoje é o primeiro dia do ano de 2023, eu quero gravar esse podcast, mas essa mensagem vai valer para todas as viradas de ano. Você vai poder refletir nesse texto, nas lições que vamos aprender da palavra do Senhor, porque elas poderão ser aplicadas ao longo da sua vida. E uma das coisas mais importantes é você planejar sempre o seu ano, né? Nós ouvimos isso muito de pessoas que são empresários, pessoas bem-sucedidas, que eles têm o hábito de planejar, né? O ano, planejar os anos, né? E essa mensagem ela veio de uma necessidade particularmente minha de fazer um planejamento para esse ano de 2023, porque o planejamento é bíblico, né? O planejamento ele é importante para nós podermos alcançar os nossos objetivos, e o principal é colocar Deus nos seus planos, né? É pedir a Ele a sabedoria, a direção, para que tudo que você venha colocar no papel que seja concretizado. Meus queridos irmãos, hoje eu vou usar várias referências e eu quero hoje partir também aqui do livro do profeta Jeremias, que tem uma mensagem maravilhosa, no capítulo de número 29, e eu vou estar meditando com vocês no versículo de número 11, e em especial, mas também o versículo 12. Eu estou aqui com a Bíblia de Estudo NAA, estou aqui, vou ler nessa versão, e eu quero trazer esse texto em primeiro lugar para vocês. Mas antes eu peço que você se inscreva em nosso canal, se ainda não é inscrito. Deixe o seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Também quero informá-los que eu estou gravando na minha casa, então sempre vai ter um barulho externo, mas eu falo para vocês prestar atenção na mensagem, foca aqui naquilo que o Senhor vai falar ao seu coração e tenha certeza que você vai ser muito edificado. Queridos irmãos, o texto que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11, o Senhor começa dizendo o seguinte: olha só. Eu é que sei que pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Verso 12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Verso 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Irmãos, em que contexto essa palavra estava sendo dirigida à nação? Você tem que entender. É um texto muito bonito, muito profundo, mas você tem que entender o contexto disso aqui. Primeiro, a nação de Israel, ela estava, nesse tempo, sofrendo as consequências dos seus pecados. O Senhor usou o profeta Jeremias para dar o recado e mostrar o quanto a nação estava desviada dos propósitos de Deus, adorando outros deuses, né? Praticando a idolatria. E o Senhor sempre dava o recado por meio do profeta, e parecia algo distante, parece que essa mensagem de juízo não iria chegar até eles, né? Mas a mensagem chegou e o Senhor executou o juízo. Tanto executou esse juízo que o Senhor tratou com a nação, com toda a nação de Israel, de 4 maneiras, de 4 formas, né? Ele separou, né, ali as pessoas
pelo seu nível de pecado, de idolatria, e falou: olha, Jeremias, contra uma parte deste povo aí, eu vou exercer o juízo de morte. Muitos, esse foi o primeiro, né? Muitos também vão morrer à espada. Outros vão morrer de fome. E por último, outros vão ser levados para o cativeiro. Então, essa mensagem em particular do capítulo 29, Jeremias estava dizendo para um povo, uma parte do povo que estava no cativeiro, sofrendo, sendo escravizados lá na Babilônia, né? Veio ali o rei da Babilônia e os levaram cativo, né? Por Nabucodonosor. Então, essa palavra era uma palavra para dar ânimo àqueles que agora estavam sofrendo pela consequência do seu pecado. Presta atenção numa coisa. O Senhor exerceu juízo contra essa parte da nação de Israel, né? Muitos haviam sido mortos, né? Muitos morreram de fome, a espada, mas teve uma parte da nação, né? Os remanescentes. Teve uma parte da nação que foi tratada por meio dos cativeiros, né? Então, nesse tempo, eles foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Ali sofreram muito, foram escravos, foram humilhados e tiveram que exercer trabalhos pesados ali naquele lugar. E ali eles não tinham direito. Escravo não tem direito, né? Não tinha nenhum direito, nenhum conforto, nenhuma regalia. Nesse momento eles lembraram de quê? Eles lembraram que existia um Deus. Olha só. Aí naquele momento eles começaram a se inclinar para Deus. Antes um pouco, quando o Senhor tinha falado essas palavras ao profeta Jeremias, Jeremias até chorou e começou a interceder pelo povo, mas o Senhor havia dito a ele: olha, nem que Moisés estivesse aqui, já tinha passado muitos anos, né? Era outro tempo, e o Senhor fala para Jeremias: nem que Moisés estivesse aqui intercedendo por esse povo, eu ouviria, porque o pecado deles tem sido terrível. E nem se outros homens como o profeta Samuel viesse aqui interceder por esse povo, eu os ouviria. Então não adianta você interceder por este povo, porque eles pecaram e fizeram coisas terríveis. Preste atenção. Quando a pessoa exerce um tipo de pecado, faz um tipo de prática, por mais que em algum momento ele tenha pecado mais, né, tenha feito coisas mais terríveis, e por mais que nesse tempo aqui o nível de idolatria deles estivesse um pouquinho menor, mas ainda continuavam, o coração deles estava corrompido. Não havia como eles oferecer a Deus uma adoração sincera e verdadeira. Se você perceber nesse texto, você vai ver o seguinte, que o Senhor queria que eles o buscassem, mas o buscasse de todo o coração. O que é buscar Deus de todo o coração? É empregar toda a sua energia, toda a sua disposição, toda a sua força, né? E por que eu trouxe esse panorama aqui para vocês? É porque é dentro desse contexto que essa palavra foi liberada para uma parte da nação de Israel que estava no cativeiro babilônico, né? Lembrando que uma outra parte da nação o Senhor tratou com morte, com fome, né? Muitos morreram de fome, muitos morreram mortes terríveis, outros a espada, enfim. Mas para você ver que o juízo do Senhor foi terrível, justamente por causa da idolatria da nação de Israel. Então, era necessário essa correção, né? Por mais forte, né, por mais dolorosa que fosse, ela tinha que ser realizada.
E para coração endurecido, só tem uma forma de você tratá-lo, é com ponteiro de ferro, né? E isso o Senhor vai falar no livro de Jeremias. Então, coração de pedra, ponteiro de ferro. Não tem como você tratar um coração de pedra se não for da forma bruta, né? A pancada tem que ser forte. E o Senhor fez isso. E aí, agora, eles estavam refletindo, né? Poxa, olha onde nós estamos, vivendo uma escravidão terrível, né? Muitos morreram nos cativeiros, né? Muitos sofreram terrível doenças, enfrentaram muitas circunstâncias, que o cativeiro é uma coisa terrível, né? Esse caso aqui, além deles terem que trabalhar muito, né? Era alimentação ruim, era muitas doenças, ou seja, era muita humilhação, era um ambiente, era como se eles estivessem num chiqueiro, para você poder entender, né? Então sofreram bastante. E aí nesse contexto, nesse momento, eles se lembram que existe um Deus. E nesse tempo o profeta Jeremias liberou então essa palavra, né, de conforto, mostrando que era por um tempo, mas era necessário eles passarem ali, né, para que eles pudessem entender o valor de servir a Deus de forma verdadeira e genuína. Então, o que eu posso trazer dessa palavra para o nosso contexto de hoje? O que você pode falar, irmão Edmilson? Porque é o seguinte, eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei hoje como é que você se encontra, mas o primeiro passo é você fazer planos. E os planos, ele tem a ver com algumas áreas da sua vida, né, que influencia diretamente na sua jornada. Então, às vezes as pessoas querem fazer apenas planejamento financeiro, né? Porque se tem uma dificuldade que mexe demais com o emocional das pessoas, é a escassez financeira. Mas para você resolver essa área, você tem que olhar para o lado espiritual, você tem que olhar para o lado emocional, né? Porque o dinheiro é consequência de todas as outras áreas da sua vida estar equilibrada. Então, se você, por exemplo, não estiver bem emocionalmente e nem espiritualmente, isso vai afetar a sua vida financeira. E isso já aconteceu muito comigo. E quando isso não está bem, é consequência do quê? É consequência do nosso pecado. Porque é justamente o nosso pecado é que causa desequilíbrio nas áreas da nossa vida, seja elas espiritual, emocional, financeira, né? E daí vem essa mensagem de hoje falando sobre a importância de planejar, né? Fazer planos, e é bíblico isso. Então eu usei inicialmente essa referência do livro do profeta Jeremias e nós vamos partir aqui também para outros versículos. Se você observar no livro de Provérbios, você vai encontrar, por exemplo, várias referências em Provérbios que falam sobre planejamento ou planos. Por exemplo, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, tem um texto que diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, é você orar. Esse consagrar tem a ver com uma vida de oração. Então, você vai fazer um projeto, qualquer projeto seja ele, o primeiro passo é orar. Fala, Senhor, eu desejo, eu almejo fazer isso, mas eu quero apresentar diante de Ti para saber se é da Tua vontade que eu faça ou não. Né? Então, quando você apresenta para Deus todos os seus projetos, o que for bênção para a sua vida, você pode ter certeza que o Senhor vai te ajudar a realizar. O que de alguma forma
possa tirar você da presença de Deus, afastar você de uma vida espiritual mais profunda, vai impactar na sua família, vai impactar no seu emocional, então isso não vai acontecer. Esse é o segredo de você orar sempre e pedir a direção de Deus. Por quê? Porque às vezes você vai executar um plano sem a direção de Deus e às vezes as coisas até caminham e você pensa por um determinado ponto que aquilo vai ser bênção para a sua vida. Só que você é limitado. Você não tem visão espiritual das coisas. Eu sempre faço uma pergunta. Você enxerga depois da curva, né? Digamos que você está numa estrada, então você se depara com uma curva ou para a direita ou para a esquerda, né? Tem lá a faixa contínua e tem um veículo lento na sua frente, um caminhão, por exemplo. E aí tem a placa de sinalização, olha, não ultrapasse nesse ponto, porque aí tem alto risco de acidente. Infelizmente, algumas pessoas ignoram os avisos e passam naquele trecho, causando acidentes. Muitos perdem a vida ou sofrem acidentes e ficam aí num leito de UTI entre a vida e a morte, outros ficam paraplégicos, enfim, porque não obedeceram à sinalização. Ao longo da nossa vida, seja ela financeira, espiritual, estou usando isso para retratar o que eu estou querendo te mostrar. É a mesma coisa. Se você não observar a sinalização e se você não perceber que você é limitado, você tem que reconhecer isso no seu coração. Eu sou limitado, Senhor. Eu não vou conseguir enxergar além desse ponto. Eu não sei o que vai acontecer além desse ponto. Então, consultar a Deus passa a ser mais do que um dever. É questão de uma sobrevivência, né? Para saber como é que vai ser o seu futuro. Então nós temos que planejar a nossa vida. E nesse ponto é que eu quero falar para você. O planejamento é bíblico e você deve fazê-lo. Então, nós não enxergamos além da curva, você não sabe o que pode acontecer no futuro, então você ora. E isso aqui é que o sábio está dizendo em Provérbios. Consagre ao Senhor, ore pelos seus projetos, por tudo que você vai fazer, e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso não significa que todos vão acontecer. Planos bem-sucedidos não tem a ver com tudo que eu peço a Deus, Ele faz. Não é assim. Planos bem-sucedidos tem a ver que aquilo que era bênção para a tua vida vai acontecer. E aquilo que não é, que vai causar um transtorno, uma dificuldade, um problema para você lá na frente, não vai acontecer. Ou seja, você não vai ter prejuízos, nem financeiros, nem emocional, nem físicos, né? Então, aqui está a importância de você fazer o seu planejamento. Então, para te dar uma instrução assim de qualidade nessa mensagem, nesse podcast, você pega uma folha, você anota, olha, vou botar aqui planejamento da minha vida espiritual. E você coloca vários pontos, como está a sua vida espiritual hoje? Estou orando, não estou orando? Consulto a Deus quando eu vou fazer alguma coisa, não consulto. Então, nesse planejamento espiritual, você vai colocar como está a sua vida espiritual e o que você almeja. Então, você vai colocar lá, planejamento espiritual, como eu estou hoje e aonde eu preciso chegar espiritualmente. Não estou orando, preciso orar. Não leio a Bíblia, preciso ler. E aí você vai definindo esse planejamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o planejamento familiar. Porque se em algum contexto familiar a sua vida estiver desequilibrada, isso vai afetar também as outras áreas. E por eu estar gravando essa mensagem, irmão, é porque de fato eu já passei por muitas situações e ainda passo, né? Por falta de planejamento, só que eu botei uma meta nesse ano. Falei, Senhor, eu quero fazer diferente, porque se tem áreas da minha vida que não está desenvolvendo, a culpa é minha.
É eu que estou conduzindo a minha vida de forma errada, mas eu quero que o Senhor me ajude, porque eu quero fazer da maneira certa. Então você vai colocar lá planejamento espiritual em primeiro lugar, planejamento familiar, planejamento financeiro, né? Planejamento profissional e por último você vai colocar as conquistas, aquilo que você almeja ao longo do ano de 2023, 2024, e aí seja qual for o ano, essa mensagem ela serve para todos os anos. E é dentro dessa ideia, desse contexto, é que você vai de fato desenvolver e melhorar, né, a sua qualidade de vida. Porque se uma das áreas da sua vida não estiver bem, as outras vão ser afetadas. E não é só esse texto de Provérbios que eu li para vocês aqui não, viu? Do capítulo 16, versículo 3, tem, por exemplo, Provérbios capítulo 19, versículo 21, que vai dizer o seguinte: muito são os planos no coração do homem. Olha só, muitos são os planos. O homem, ele pensa a respeito do seu futuro. Sempre quando tem a virada de um ano, as pessoas começam a pensar, né, em planejamento. Vou planejar minha vida profissional, achando que só uma área resolve. Não, vou repetir. Se uma área da sua vida não estiver bem, as outras áreas vão ser afetadas. E isso não está no seu controle. É um planejamento que você não fez e que isso também influencia. Isso influencia. Então, muitos são os planos. Você tem muitos planos? Tem. E esses planos que você fez, por exemplo, não está incluído a sua vida familiar? Não, não está. Pois é. Então vai afetar. É por isso que quando você vai para a Bíblia, o Senhor dirige você. E eu falei assim, olha, se tudo começa com planejamento, porque assim, você quer que Deus faça algo na sua vida, mas você não tem plano nenhum. Você não escreveu nada, você não sabe o que é prioritário, o que não é. Você não colocou no papel o que você deseja. Como é que você quer que Deus abençoe algo que não está escrito? Você nem sabe por onde, nem como pedir, né? Então você vai ficar confuso até na hora de orar. Então pegue uma folha e faça o seu planejamento, colocando cada tópico separado. O ponto que você está hoje e o ponto que você quer chegar. Então, continuando. Relembrando aqui o tópico primeiro, planejamento espiritual. Como está a minha vida hoje? Aonde eu quero chegar? Beleza? Você sempre vai fazer olhando para o presente, projetando o futuro. Planejamento familiar. Como é que está a estrutura familiar hoje da sua vida? Por exemplo, na minha área eu tenho muitas coisas que eu preciso corrigir. Então você coloca num papel e você planeja, olha, eu quero que lá na frente esteja dessa maneira. Planejamento financeiro, mesma coisa. Como é que está a sua vida financeira hoje? A minha vida financeira, por exemplo, eu preciso... Quando eu coloquei no papel é que eu vou clareando e vou vendo, nossa, tá, como é que Deus vai abençoar uma bagunça dessa? Então, qual é o ponto do planejamento? Primeiro, Deus tem que me ajudar a ajustar o estado que eu estou hoje. Se eu estou devendo, se eu estou com a vida financeira escassa. Então, primeiro ponto, olhe para o que você está fazendo de errado. Poxa, eu estou errando nisso aqui, eu estou errando nessa área, eu estou errando nesse ponto. Então, quando você coloca no papel, você vai identificar os problemas. E é bom, porque é justamente na identificação desses problemas é que você vai saber para onde você vai. Entendeu? Sem você fazer isso, fica difícil. É por isso que quando um pastor, por exemplo, faz aquelas campanhas
de virada de ano, eles fazem os cultos, né? Você começa a orar, por exemplo, 12 dias por cada dia no mês. Mas se esse planejamento não tiver inserido nesse contexto, não adianta. Então você precisa escrever, você precisa anotar. Então vamos lá, a vida espiritual, os pontos positivos e os negativos, o que está ruim, você tem que equilibrar isso aí, familiar, financeiro, profissional também, né? Como é que está a sua vida profissional hoje? O que você está fazendo? Está dando retorno? Não está dando? O que você está fazendo certo? O que você está fazendo de errado? O que você poderia melhorar? Certo, anotou, beleza? Onde você quer chegar? Você coloca lá também. Depois vem o planejamento, depois dessas áreas, né? Eu digo que as áreas mais importantes, espiritual, familiar, financeiro, profissional, né? Por último, é que você vai focar em conquista. Porque não adianta você querer as coisas, mas não tem um planejamento. Se eu quero que Deus me dê uma casa, eu quero que o Senhor me dê um carro. Tá, mas se sua vida espiritual estiver ruim, se você não ora, se tua vida financeira estiver mal, estiver cheia de dívida, de conta, se tua vida familiar tiver uma bagunça, né? Você estiver desentendendo com a sua esposa, com seu marido e aquela confusão, como é que você vai conseguir ter paz, foco? E as distrações te tiram do foco facilmente, os problemas te tiram do foco, né? Então, coisas para te tirar do foco existem várias. Distrações, medo, insegurança, né? São coisas que atrapalham e que você precisa do Senhor para te ajudar. Então, é dentro dessa realidade que eu estou gravando esse podcast. Mas para por aí não, a Bíblia tem muitas referências. Então, eu estava lendo aqui com vocês justamente Provérbios capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que é? O que for bom para a tua vida, de fato, Deus quer abençoar. Mas quando você faz um planejamento, você começa a filtrar as coisas. Aí você observa, você fala, rapaz, até você vai concordar. Como é que Deus vai responder uma bagunça dessa? Não tem como. Você vai orar pedindo uma coisa, é que nem um doente. O cara tá lá no hospital, imagina, desenganado pelo médico, tem alguns meses de vida e o cara ora pedindo um carro. Faz sentido? Não faz. Doente não precisa de um carro novo, não precisa de uma casa, ele precisa de cura. De cura. Ele está enfermo. E doente ele não vai conquistar nada. Então, está vendo como é que o nosso cérebro desorganiza tudo? Dentro de um planejamento você consegue enxergar isso. Aí você vai conseguir visualizar claramente. Fala, poxa, se eu estou doente espiritualmente, financeiro, no corpo também, né, físico, então eu preciso de cura. Primeiro eu preciso ser curado nas emoções, no bolso, no espiritual. Quando você tiver paz de espírito, equilíbrio, começar a organizar as coisas, aí a prosperidade chega. Entendeu? Então é importante esse planejamento. Então o primeiro passo é planejar. Planejar. E você vai apresentar isso, depois que você anotar num papel, escrever, você vai orar. Fala, Senhor, está aqui meu planejamento. Está aqui onde eu me encontro hoje, as coisas que eu preciso melhorar na minha vida, as coisas que eu preciso fazer para conquistar esses objetivos. E eu peço aqui que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê sabedoria, me dê entendimento, abra minha mente, né, para que eu possa de fato alcançar essas metas que eu coloquei aqui para o meu ano. Olha só, os planos fracassam por falta de conselhos,
Provérbios capítulo 15, versículo 22. Os planos fracassam por falta de conselho. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aconselhando você. Então, se você não tem esse conselho, se você está ouvindo essa mensagem, você está vendo a pessoa lá errando no planejamento e não compartilha essa mensagem, então você não vai ajudar ela. Ou seja, se ela ouvisse talvez esse podcast aqui, poderia ajudar essa pessoa a não fracassar nos seus planos. Então o que eu te peço? Compartilhe com alguém que você gosta, com uma pessoa que está do seu lado, né? Compartilhe essa mensagem com algum amigo, com algum parente. Envia aí, não custa nada, você envia aí no seu WhatsApp, porque o conselho é importante. Por falta de conselho, o que acontece? Os planos não acontecem, os planos fracassam. O texto é muito claro. Mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros, quando se há muitos conselheiros. Ou seja, não tem só a minha mensagem, tem tantas mensagens, tem tanta coisa boa no YouTube, mensagens sobre essa questão de você planejar o seu ano, né? Pessoas aí que dão dica, empresários, né? Que orientam como você fazer um planejamento bem sucedido. Então tudo isso vai te ajudar. Então, meus queridos irmãos, é dentro dessa ideia, desse contexto, que é importante você fazer seus planos, porque planos bem-sucedidos levam ao êxito, né? Então, para você entender, é por isso que o Senhor, Ele sempre começa honrando quando há um planejamento. E quando eu gravo essa mensagem, é uma forma de me lembrar, porque eu também sou falho. Quando você não tem o hábito de fazer uma coisa, quando você não está acostumado a fazer algo que requer de você uma disciplina, você tem que anotar, grava uma mensagem, né? Grava até um áudio aí no seu celular, falando o que você vai fazer nesse ano. E procure escutar e procure aplicar, anotar, colocar no papel, né? Então é assim que funciona, porque sem você anotar, sem você escrever, sem você colocar no papel, Deus não sabe como te ajudar. Não é que Deus não sabe, Deus sabe que você não sabe. Essa é a questão. Deus sabe que você não sabe, então Ele primeiro te orienta, escreve, anota, bota no papel como está cada área da sua vida. Separa essas áreas da sua vida por tópico. Separa aí a área espiritual, financeira, familiar, né? Seguindo a sequência, deixa eu falar na sequência. Você vai colocar a área espiritual. Da onde você está, como é que está a sua vida de oração, tá, beleza, aonde você quer chegar, tá? Inclusive isso serve porque nessa mensagem que eu estou gravando já está clareando os pontos que eu vou fazer do meu planejamento. Eu já vou dar uma melhorada ali depois. Então, área espiritual. Ponto onde eu estou, onde eu quero chegar. Colocou, né? Próximo, área familiar. Onde eu estou, onde eu quero chegar. Beleza? Vamos lá. Área financeira. Plano financeiro. Aí você vai colocar lá o ponto que eu estou e o ponto onde eu quero chegar. Beleza, colocou tudo? Planejamento profissional. Onde eu estou, onde eu quero chegar. Conquistas. Está se falando de sonhos. Então você vai colocar onde eu quero chegar. Então, as conquistas
É por último, porque é o ponto que você almeja. É aqui que eu quero chegar. Então você tem que cumprir as outras etapas anteriores, entendeu? Aí você vai olhar, Senhor, na minha vida espiritual não está bem. Eu preciso, Senhor, ler mais a palavra. Eu preciso orar mais, Senhor, porque eu nem sequer pego na Bíblia. Eu nem sequer dobro o meu joelho para orar. Então está tudo errado. Como é que você quer que a sua vida dê certo se você não ora? Como é que você quer que a sua vida familiar, financeira, se você não pega na palavra de Deus, então não adianta. Então, você já sabe, você já identificou essa área. Então você vai orar, você vai se esforçar. Eu te falo uma coisa, para mim, que já há algum tempo já estudo a Bíblia, eu não sinto dificuldade em pegar a Bíblia para ler. Mas eu tenho que me policiar, por quê? Porque é muita informação e às vezes eu não aplico o que eu aprendo. E eu já passei por processos de desertos, de sofrimento, por não praticar o que eu falo. Eu estou sendo muito honesto para falar isso aqui, tá? Porque longe de mim de querer passar a imagem de um homem perfeito. Eu estou te ensinando porque eu também preciso aprender. Eu quero fazer um ano melhor. Eu quero que o meu 2023 seja melhor do que o meu 2022, do que foi o meu 2022. E nos próximos anos, da mesma forma, 2024 seja melhor do que 2023, 2025 seja melhor do que 2024. Nós temos que evoluir, nós temos que melhorar a nossa vida. Nós não podemos regredir. Então o planejamento ele serve para não deixar você caminhar para trás, sempre para frente. Isso significa que vai ser perfeito em tudo? Não, mas significa que você está fazendo a sua parte para as coisas melhorarem e o Senhor está vendo, Ele vai te ajudar. Mas dentro de um planejamento, entendeu? Então, no livro de Tiago, não me foge a memória, no capítulo 4, deixa eu até abrir aqui a minha Bíblia, no livro de Tiago, tem um texto interessante, deixa eu ver se eu encontro para compartilhar aqui com vocês. Capítulo 4, versículo de número 13, olha só que interessante. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Verso 14, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Olha só. Então, aqui está a importância de colocar Deus nos seus planos, tá? Então, esse é o ponto-chave. Não basta só fazer um planejamento, Deus tem que estar lá junto com você. Para isso, você tem que orar. Só tem uma forma de Deus estar junto com você nos seus projetos. Se você orar e pedir a Ele que esteja com você. Você tem que declarar com a sua boca, falar, Senhor, eu fiz esse planejamento, mas eu preciso que o Senhor esteja comigo para que ele seja realizado. Eu preciso que o Senhor possa, por exemplo, tem gente que pode cair na vaidade do orgulho de falar que não precisa de Deus para nada, né? E aí eu fico pensando, se você adoecer, você faz o quê? Nada. Então, você depende de Deus, meu amigo. Você depende de Deus. Se Deus não te sustentasse, você não levantaria hoje para ouvir essa mensagem. Você não pode cair no orgulho e na pretensão de achar que você não precisa de Deus, né? Infelizmente, há uma cultura que eu sou totalmente contra, de que o homem, é que você tem que fazer a sua parte
Sim, é óbvio que você tem que fazer a sua parte. Se você tem saúde, você tem que fazer a sua parte. Mas e se você não tem saúde? Fazer a sua parte está no seu controle? Não. Então, meu amigo, você tem que ir para um hospital, Deus vai usar um médico para te ajudar, passar uma medicação para que você recupere desse mal que você está sofrendo, né, dessa doença, dessa enfermidade, para você poder tocar os seus projetos. Então, preste atenção numa coisa. Você tem que convidar Deus para participar dos seus projetos. Você tem que orar, pedir a direção de Deus. Senhor, eu fiz o plano, mas eu sei que isso aqui só pode acontecer se o Senhor estiver comigo. Porque se eu não tiver saúde, como é que eu vou conseguir fazer isso? Então, hoje, irmãos, eu entendo muito o valor dessas coisas, porque eu sempre falo para Deus, eu tenho os meus filhos que Deus tem me dado, que o Senhor me deu, e eu penso assim comigo: Senhor, eu preciso ter saúde hoje para mim trabalhar, para mim poder prover o recurso, não só para mim, mas para os meus filhos, e que eu possa também servir de canal de bênção na vida de alguém que precisa, porque eu tenho projetos no meu coração, e nesses projetos não estão incluídos apenas a minha pessoa, os meus filhos, mas também estão incluídos pessoas que eu ainda vou conhecer, mas que de alguma forma o Senhor vai me usar para ajudar essas pessoas. Então é por isso que eu peço para o Senhor me ajudar. Fala, Senhor, me ajuda, porque eu tenho pessoas para ajudar, eu tenho pessoas para servir, eu tenho pessoas para cuidar, né? A minha vida não é só para mim, a minha vida ela inspira outras vidas dependem da minha vida. Então, Senhor, me ajuda, me dê saúde, me dê forças para que eu possa ajudar quem precisa ser ajudado por mim. Então, se você faz isso, tenha certeza de que Deus vai prosperar os seus projetos, né? E esse texto está retratando justamente disso. Olha, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele está falando aqui, você passa como uma neblina. Ele está lembrando que nós somos pó, nós somos falhos, nós estamos aqui de passagem. E no verso 15, o apóstolo Tiago dá um conselho precioso. Em vez disso, o que nós devemos fazer? Se Deus quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, ele fala no 16, entretanto vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, preste atenção. Fazer o bem inclui Deus está com você. Porque ninguém faz o bem por vontade própria. Quem gera o desejo, a vontade de fazer o bem é Deus. E se Ele não tiver na sua vida, você não consegue fazer o bem a ninguém, nem a si mesmo. Edmilson, como assim Deus está na minha vida? Pois é, por isso que eu te falei para você colocar lá o primeiro tópico, que é o mais importante, a sua vida espiritual. Deus está no seu projeto? Então fique tranquilo, se você está orando, se você colocou Ele lá, se você tem declarado com a sua boca, falando em voz alta, Senhor, venha participar comigo desse planejamento. Aqui é o ponto onde eu me encontro hoje, uma derrota completa. Minha vida financeira, minha vida espiritual, minha vida familiar, minha vida profissional está um desastre, eu preciso do Senhor.
preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me ajude a orar. Até isso você depende de Deus. Principalmente para se aproximar dele. Minha vida está torta, tem pecado nessa área, eu preciso sair, preciso tirar esse pecado da minha vida para que eu possa florescer. Me ajuda a tirar esse pecado da minha vida. Eu quero fazer o que é certo. Eu desejo, então me ajuda, Senhor. Eu não quero mais pecar. Porque é um ponto que eu até não destaquei tanto, mas o pecado é algo que impede as pessoas de conseguir alcançar seus objetivos. Então você tem que colocar lá, esse pecado aqui que está me travando. Esse pecado aqui é que está paralisando áreas da minha vida. Senhor, me ajuda a tirar esse pecado do meu caminho. Eu não posso ficar nesse pecado porque isso vai me causar prejuízo. Pecado é prejuízo. Então, você tem que pedir a Deus que Ele te ajude para que você vença isso, para que você tire esse pecado da sua vida, para que você possa de fato desenvolver todo o seu potencial. Amém? Então assim, eu sinto que só o fato de eu estar gravando essa mensagem, esse podcast, está sendo uma bênção de Deus, um bálsamo na minha alma, porque até uns dias atrás eu confesso para vocês que eu estava sem direção em relação às coisas, e aí você fica assim angustiado, fica abatido, que você tem um monte de coisa para resolver e você fala, como é que eu vou resolver? Até que vem o Espírito Santo com aquele toque especial e fala aquela palavra-chave que a gente sabe que tem, mas que na hora da dificuldade você não lembra. E ele vem e coloca uma frase, na realidade uma palavra na minha mente. Planejamento. Tudo começa com planejamento. E aí sim. Agora sim. Então, é dentro do planejamento que Deus começa a agir na nossa vida. Tá bom? Espero que essa mensagem tenha falado com você, passou rápido. Estamos aí com quase 50 minutos de podcast, mas isso tem outras referências também, mas não dá para trazer tudo aqui, né? São muitas referências, mas você pode aí colocar, por exemplo, versículos que falam sobre planos ou sobre fazer planos, que você vai ver aí várias referências e você pode anotar, pode estudar e fazer o seu planejamento hoje. Hoje é o primeiro dia de 2023, mas quando você ouvir essa mensagem, espero que seja hoje ou amanhã, vai ser o primeiro dia dessa informação. Então você aplica isso na sua vida. Não importa o dia que você ouviu, aplica essa lição na sua vida e os teus projetos vão dar certo, tá bom? Eu quero desde já te agradecer, você que ficou até aqui. Peço, se essa mensagem falou com você, faz o seguinte, deixe o seu like, compartilhe, porque mais pessoas precisam ouvir esse recado, né? Olha que coisa boa esse bate-papo, esse podcast, quanto conteúdo aqui, quanta coisa boa nós falamos. Então, compartilhe, tenha certeza que você vai ser um canal de bênção na vida de pessoas que precisam ouvir essa mensagem, tá bom? Que Deus abençoe você, sua família, sua casa. Vamos fazer uma oração e nessa oração, a gente vai pedir ao Senhor, nós vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude nesse novo ano, que é importante, né, para cada um que está aqui me acompanhando. Você tem seus projetos, seus planos, e o Senhor quer que eles deem certo. Senhor, nosso Deus, nosso amado e soberano Pai, nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida. Queremos que essa palavra abriu o nosso entendimento. Creio que essa palavra está chegando em um momento importante, do qual muitas pessoas precisam desse planejamento para ser bem-sucedidas, seja na vida espiritual, familiar,
seja na área financeira, na vida profissional, ou aqueles que almejam conquistas nesse novo ano, nessa nova fase da sua vida. E essa mensagem ela vai ser ouvida, Senhor, em vários períodos dos meses, mas que a partir desse momento que essa pessoa ouvir essa mensagem, que seja uma virada de chave na sua mente, para que ela entenda que sem planejamento não há como ela conquistar nada, e que ela possa colocar o Senhor como prioridade, que ela possa colocar lá, no primeiro tópico do meu planejamento, o Senhor é a minha prioridade número 1, que eu possa buscar ao Senhor, como está lá no texto, de Jeremias, que eu possa buscar ao Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, que eu possa buscar o Senhor para que eu possa ter uma vida bem-sucedida. Nos ajude, Senhor, nessa nova etapa, nessa nova fase, que o Senhor venha cuidar de nós e que tudo venha contribuir para a glória e honra do Teu amado nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família. Não esqueça de compartilhar. Compartilhe aí com o seu vizinho, com o seu amigo. Deixe o seu comentário. O que essa mensagem falou com você hoje, esse podcast? Escreve aí. Ou então você pode colocar aí, vou fazer meu planejamento deste ano. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe a sua vida, irmão Edmilson. Obrigado. E que você possa colocar nos comentários o que o Senhor falou ao seu coração. Deus vos abençoe, um ótimo dia, uma excelente semana, e que o Senhor possa te conduzir debaixo da bênção e que você possa florescer nesse seu projeto de vida, em nome de Jesus. Forte abraço.